Fala Sérgio, tudo bem? Júlia, tudo jóia? Então vamos lá. Eu fiz as alterações que a gente acabou conversando e resolvendo, né? E aí só para deixar documentado, deixar certinho. Bom, vamos lá. Primeiro o volante aqui. Eu fiz ele com o subwoofer e com a módulo, né? O home theater aí, né? Então ele aumentou um pouquinho, tá? Perto do que a gente tava, do que a gente já tinha feito, em questão da altura, tá bom? Eu coloquei duas gavetas aqui porque eu achei uma gaveta muito profunda e desperdício de espaço. Essa gaveta ela ficou com quase 18 centímetros, mais ou menos. Quer ver? Ficou com 16 centímetros, entendeu? Então assim, se eu fosse fazer um gavetão seria com mais ou menos 30, 32 centímetros. Eu achei desnecessário. O que você guarda numa gaveta? A não ser que o que você vai guardar aqui tenha essa necessidade. Aí a gente faz uma gaveta só, tá? Eu dividi em duas aqui, mas isso é detalhe, dá para se resolver. Eu dividi aqui em tamanhos iguais, tá? Deixa eu pegar aqui, ó, os vãos aqui eu dividi em tamanho igual, tá bom? E coloquei esse cara aqui, esses dois montantes aqui, para poder ter a mesma estética de nicho de baixo aqui. Se eu tirar ele, ó, tá vendo? Também dá para ficar assim. Porém, o que acontece? Você vai ter a peça aqui no meio e o buraco aqui atrás que a gente tinha comentado, que eu ia fazer só um retângulo da moldura. Eu já te mostro com mais detalhe. E aí a gente, sei lá, eu acho que, apesar que assim ficou legal também, né? Você tem aí uma liberdade aí para se usar aonde você quiser, lembrando que tem essa parte aberta aqui do fundo. Mas enfim, isso é detalhe, tá? Dá para fazer aí dos dois jeitos, tá bom? Aumentei esse nicho aqui por conta do aparelho, né? Que ele estava mais estreitinho no primeiro projeto. Um detalhe, fiz aqui, né? Ó, deixei. Esse bit aqui desconsidera, tá? É que eu fiz ele aqui embaixo. Ó, eu fiz o bit aqui embaixo e aí ele acabou saindo na peça de cima também, tá bom? Mas não tem esse bit aqui não. E aí aqui eu recuei, tá vendo? Eu fiz o recuo, né? De 18 milímetros, de 2 centímetros, para ficar quase que rente com os dois nichos, né? Jogar o painel um pouquinho para frente. E aí a gente, óbvio que ganhou mais espaço aqui, né? A gente ganhou aqui para poder fazer furação e passar cabo mais ou menos uns 16 centímetros, tá bom? Dá para fazer aí um buraco até de 10 centímetros, tranquilo, tá? Os nichos eu não mexi, deixei o mesmo padrão, tá? Medidas 95 de cada torre de nicho, tá? 2 e 4 do painel, tá bom? De ponta a ponta aqui, ó, 2 e 4, daqui a aqui, tá? O que acontece? Eu não marquei a medida da sua TV pra gente ter um comparativo e ver, de repente, esse cara de 95, a gente tira 5 aqui, dá uma mexidinha, entendeu? E ganha um pouco mais para não estar estrangulando a TV aqui, não tá apertando a TV, tá? Mas como é fase de projeto, dá para mexer tranquilo, tá bom? Profundidade aqui de 50, tá? Tanto o subwoofer quanto eu tenho as medidas aqui, pelo menos eu tinha. O subwoofer tá com a medida de 37 39 de profundidade, né?
Tem 40 aqui com 6 milímetros de fundo, então interno aqui vamos ter 49.4, alguma coisa assim. Então tá de bom tamanho, tá bom? Aqui, que eu te falei, dividi em medidas iguais, né? Puxei 65,5 para cá e o meio sobrou com 65,7, né? 1 milímetro de diferença. A altura aqui, a altura aqui ficou com 38,5. O subwoofer de altura ele tem 37, tá? Então eu deixei 15 milímetros aqui, né? 1,5 centímetro para não entrar tão justo assim. E não deixei mais para não ficar uma coisa muito alta também, mas dá para mexer. E o seu módulo aqui ele tem 20 centímetros de altura. Eu deixei com 5,7 pela ventilação, tá bom? Que a gente estava conversando aí aquele dia, beleza? Feito isso, eu acho que eu cheguei a comentar com você, né? A prateleira do nicho aqui, que daria pra gente fazer uma divisão, enfim. Na verdade, não no X assim, mas daria, sei lá, de repente pra deixar... Não, dividir ela assim não, dividir ela assim, né? Dividir ela assim, ó. Tá vendo? Né? Ficaria com um nicho com dois nichos, né? Pelo menos um ou outro com dois, um nicho dividido no meio. Mas isso aí é detalhe que dá pra fazer depois. É que eu lembrei daquela vez. Aqui é os 3 painéis, fundo dos 3 painéis. Deixa eu tirar o painel daqui para eu te mostrar o que eu fiz aqui no fundo. Deixa eu tirar a torre também. Pronto, agora fica só o volante. Ok. Aqui eu fiz o fundo para passagem dos cabos, né, do módulo. E aqui eu coloquei um furo de 35 milímetros para passagem do cabo do subwoofer, tá bom? Independente de ser nesse canto aqui ou nesse canto aqui, isso aí não interfere em nada. Foi só para deixar registrado aí que eu lembrei de fazer, tá bom? E eu acho que é isso, tá? Qualquer coisa a gente, aquilo que eu te falei, a parte de projeto dá para mudar do jeito que for, tá bom? Mantém o volato, né, que a gente decidiu, e acrescenta o cinza sagrado na gaveta para ficar, para lembrar o buffet, para ficar mais ou menos como buffet, tá vendo? O aparador. Beleza? Bora para a próxima então. Pronto, voltei. Agora vamos com a biblioteca. Bom, aqui não tem muito o que tá explicando, né? Eu fiz a alteração aqui, né? Deixei ela... não era pra estar assim não. Já sei o que aconteceu. Eu abaixei aqui. Mas enfim. Deixa eu fazer a mudança aqui. Retinho. Pra cá. Pronto. Que às vezes você acaba mexendo em alguma coisinha e acaba atrapalhando. Aí. Bom, vamos lá. Aqui eu coloquei o puxadorzinho, né? Lembra aquele quadradinho que eu te falei? Puxa, eu não deixei a imagem dele por aqui, mas depois eu mando, tá bom? Enfim, de alteração aqui continua tudo a mesma coisa, enfim, não tem nada que altere, né? Eu esqueci de colocar o puxador embutido na porta. Ficou flutuando. Enfim, aqui eu mudei de novo, tá? Essa parte aqui, ó, da prateleira eu mudei de novo. Por quê? Conversando com os anciãos da marcenaria, a gente vai trocando ideia e aprende um pouquinho cada dia, né? Pela extensão e o peso de livro, nem o ferro meio que suporta, né? Não é que ele vai cair, ele não cai, mas ele pode selar também igual a madeira. Aí eu mantenho essa prateleira em forma de sanduíche, né? Só que em vez de usar o ferro, o que eu vou usar? Esse suporte aqui, ó. Tá vendo? Ele chama suporte invisível.
para prateleira. Esse cara vai embutido aqui na parede, né, parafusado, e isso daqui sustenta a prateleira. Tá vendo? Isso vai dentro da prateleira, ou seja, vocês não vê essa peça aqui não, tá? Ela vai estar aqui dentro aqui, ó, em 5 pontos. Um aqui, um na ponta distribuída, né? 2 mais no meio e uma central. Tá bom? Tudo para manter a prateleira estabilizada, pode pôr peso à vontade. Aqui ela tem 35, se eu não me engano. Esse ferro ele tem 30, ele deixa só uma pontinha da prateleira aqui, sem a estrutura. Mas enfim, é o mais seguro para ser feito. Como aqui é parede, né, os dois lados da estante é parede, o fundo da estante é parede, então eu tenho essa possibilidade de estar usando esse tipo de ferragem. O que não dava para fazer lá no apartamento de vocês, porque o fundo da estante dava para a sala, né, não tinha uma parede, então isso acabou dificultando do pessoal lá da Favorita usar, enfim, né, faltou esse detalhe aí. Então eu tô mais tranquilo enquanto isso, tá? Não vai precisar ficar usando ferro não. Bom, aqui eu fiz os nichos só como eu disse, para deixar documentado. Fiz a cor, uma corzinha só pra gente ter uma diferença aí do branco, né? Deixa eu só tirar essa... Pera aí. Tira aqui e tira aqui. Pronto. Tira você também. Aí. Tá vendo? Então fiz dessa forma aqui. O ISO das prateleiras, vamos lá. A de cima 35.4 e as demais 26.2, tá bom? 27. Bom, é mais ou menos isso, tá? Deu uma diferençazinha ou outra aqui, mas já sei o que aconteceu. É que eu tô com outra prateleira aqui. Ele pegou a medida da outra prateleira também. Bom, mas é mais ou menos isso, tá? Obedecendo ao que a Júlia tinha comentado, né? De deixar de cima maior e as outras menorzinhas. Otimiza espaço. Os livros dela não tem, né, uma medida tão alta assim, então os grandões é minoria, né? Então dá pra deixar na prateleira de cima só, tá bom? Profundidade de 35, a altura de 2,51 e a largura de 2,34. Fechou? Eu acho que era mais esses detalhes mesmo que a gente tava sem poder para definir, né? Para deixar certinho aí, tá bom? É a parte da altura aqui, os puxadores e os nichos, que depois a gente define as cores aí. E a prateleira que alterou aí a parte da ferragem, tá bom? Bora pra próxima. Bom, bora lá. A sapateira tá tranquilo, né? Não teve alteração teve. A única parte alterada aqui foi os painéis, né? Os dois painéis aqui. Lembra que, vamos lá, ó, na verdade teve alteração sim. Lembra que esse carinha aqui, ele tinha só 42 centímetros, né? Porque era só um encosto. Aí, quando eu fiz a divisão de altura aqui, coloquei os dois painéis, ficou uma linha aqui embaixo aqui me incomodando. Ficou mais ou menos uma linha aqui, ó, assim, né? Deixa eu puxar aqui, ó. Ficou essa linha incomodando, então ficou os dois painéis, um aqui em cima, outro aqui embaixo, dividido no meio, e uma linha aqui como se fosse um terceiro painel, mas era um encosto do banco, mas ele ficou numa linha estranha. Então o que eu fiz? Eu tirei, né? Deixa eu ver se eu... ele não vai me deixar tirar aqui. Eu tirei essa medida, né? Desde o banco até em cima e dividi em 3 painéis. Então, esquece encosto. Isso aqui não é um encosto, seria um painel, né? Já que a gente vai ter mais 2 painéis em cima. Isso daqui se agrega como... Tem a função de encosto, mas ele tem o estilo do painel. Ele segue a linha do painel. Tá bom? Para poder sair, tipo, visualmente você olhar e ter
3 placas, né? Ter 3 painéis e não tipo 2 painéis e um encostinho aqui que eu não sei, eu não gostei da linha. Eu prefiro deixar os 3 assim na mesma altura, tá bom? O banco aqui não mudou em nada, né? A porta basculante, bonitinha, tal, tranquilo, né? E as prateleiras aqui com sapateira para pôr o sapato. Eu acho que aqui tá com 35. Eu acho que tá com 35. Não, tem 32, 2 da porta. Tem que ver se esses 32 ele suporta. Eu lembro que no outro lá a gente não tinha muita opção porque era até a parede, né, Sérgio? Então, mas esse daqui a gente tem a possibilidade de ganhar aí, sei lá, mais 3 centímetros, deixar o armário com 35 ou 5 centímetros, deixar com 37, entendeu? Pelo menos cabe um sapato reto, né? Não tem que ficar, como que fala? Fica deixando o sapato de lado aqui para poder caber. Apesar que tem prateleira pra caramba, né? Isso aí é... Mas enfim, é um detalhe a gente se atentar aí para ver se 32 vai atender. 30, né? Porque 2 aqui e 1 aqui é da porta. Tá bom? 15 aqui e 6mm é da porta. Então ele tem 30 praticamente. Aí vale a gente ver aí se atende, tá bom? E o painel é isso aqui. Também com bit, né? Detalhe do bit, foco no bitzinho. É nós nos bit. E é isso. Beleza? Próxima. Bom, vamos lá. Por último, mas não menos importante, o buffet, né? O aparador aí. Eu reduzi ele, eu fiz até uma projeção aqui. Pera aí. Deixa eu achar aqui, será que é esse? Aí. Afastar. Aqui. Eu fiz uma projeçãozinha, né? Pra gente ter uma noção. Aqui é aquelas torres de vidro, né? Eu só não lembro a profundidade dela. Se era 33. Eu não tirei aqui a profundidade dela. Mas enfim, é só pra gente ter uma ideia, tá? Aqui eu fiz com 35 e aqui 43, né? 42. Tem 6mm aqui, eu peguei a parte de cima, tem daqui. Mas é só pra gente ter uma ideia. Aí ó, 43 e 4. Beleza? Só pra gente ter uma ideia aí de como ficaria. E deixei ele no meio. Fiz para não apertar muito, né? Eu dei aqui 2 centímetros de folga para cada lado. Até mesmo porque a gente tem o degrau aqui, ele tá bem encostado no degrau aqui. Bom, mas enfim, dá pra gente mexer ainda. E aí eu reduzi o número de gavetas, também fiz a divisão em medidas iguais, né? E aqui eu ia colocar uma porta só, ia ficar tipo uma porta grandona aqui. Mas 51 centímetros de porta, não sei, sabe? Não sei se é interessante ficar uma portona aberta aqui toda, né? Apesar que 50 centímetros também não é muita coisa. Não sei. Agora olhando assim, mas dá pra mudar, tá bom? Em vez de deixar 2 portinhas aqui de 27, deixa uma porta de 51 e alguma coisa, 54, 52 por aí, tá bom? O gavetão não mexi, só reduzi o número dele, ficou com 2 mesmo. E aqui a parte de baixo também tá amarelado aqui, mas é branco, tá? É que a paleta de cor aqui tá meio errada. A profundidade dele é de 45, altura de 65, tá? E a largura dele deu 1,64, que eu reduzi aqui. A gente tinha calculado 1,70, né? A gente tinha marcado aqui 1,70. Por que deu 6 centímetros? Acho que foi os descontos, Sérgio. Só pode ter sido os descontos, que eu acabei dando aqui 2 centímetros para cada lado, enfim, tá bom? Mas a média é essa, tá? A ideia é essa daqui. Aí é só a gente ver agora
para parte de trás, tranquilo. E é isso. Esse foi a alteração do buffet, tá bom? Agora eu tô te mandando aí com as alterações e já vou bater em cima dos valores para poder estar te mandando, tá bom, querido? Dá uma analisada aí, qualquer mudança, qualquer alteração, qualquer dúvida, enfim, seja o que for, fico à disposição aqui, tá bom? Um abraço.